Fala galera, boa tarde. Gente, vamos lá, ó. Essa aula aqui nós vamos falar sobre potenciação. Deixa eu pegar o mouse aqui, nossa caneta. Temos A elevado a N, é assim que eu leio, tá? A elevado a N, dado um A elevado a N, temos que esse A, a gente vai chamar ele de base e N é o expoente, beleza? Se você tem um A elevado a N, o que eu vou fazer? A vezes A vezes A vezes A, quantas vezes? Isso aqui vai aparecer N vezes, tá? Então, se tem um exemplo aqui, ó, A elevado à terceira potência, ou A elevado ao cubo. O que é A elevado ao cubo? Não está o número 3? Então, vamos fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Se fosse um 2 aqui, 5 vezes 5, 2 vezes. Se eu tenho 7 elevado à quarta potência, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. São 4 vezes, tá? Olha o N aqui, ó, N vezes. 4 vezes. Beleza? Então, essa é a ideia inicial de potenciação. E nós temos várias propriedades que vai facilitar nos cálculos. Vamos lá, ó. Se você tem uma multiplicação entre mesmas bases, ó, A elevado a M vezes um A elevado a N. Aqui a gente pode manter a base e somar os expoentes. Aqui eu mostro como que fica e o porquê. A elevado ao quadrado. Ó, uma observação. Quando você tem um número elevado a 2, a gente lê quadrado. 5 ao quadrado. Se está o número 3, a gente lê 5 ao cubo. Então, ó, 5 ao quadrado, 5 ao cubo. A partir daí, 5 elevado à quarta potência, 5 elevado à quinta potência, 5 elevado à sexta potência, e assim vai. Beleza? Então aqui deu 5 a nona, porque eu apliquei, né? 2 mais 7, fiz essa conta aqui, tá? E por que isso vale? Porque 5 ao quadrado, ó, até deu um espaçamento. 5 ao quadrado, quem que é? 5 vezes 5, apareceram duas vezes. 5 à sétima, quem que é? 5 vezes 5 vezes 5, 7 vezes. Se nós pegarmos todos os 5 aqui, ó, quantas vezes apareceram? 9 vezes. Beleza? Então, 5 à nona potência é o resultado disso daqui, se nós simplificarmos. Lembrem, galera, quando você tem multiplicação de mesmas bases, a multiplicação de mesma base. Se fosse soma, quanto que é isso daqui, ó? Quanto que é isso daqui? Não tem propriedade para isso, tá? Isso aqui em outro momento nós vamos ver que é uma outra forma de fazer, mas não tem uma propriedade que vai resolver isso, assim como essa que você só soma os expoentes. Vamos para a próxima, divisão. A divisão, desculpa, é quase igual, né? Só que a divisão a gente vai subtrair. Então, se você tem um A elevado a M dividido por um A elevado a N, é só manter o A, M menos N. Olha o exemplo. 2 à sétima, 2 à quinta. É só fazer 7 menos 5, que deu 2 ao quadrado. Olha aqui, é como se eu estivesse cortando esse com esse com esse esse e esse. Olha o que sobrou. 2 ao quadrado. Certo? Por isso que é só eu subtrair um pelo outro. Beleza? Divisão é só isso. Lembrando que as bases têm que ser iguais, hein, galera? Se fosse um 2 elevado à sétima e um 3 elevado à sétima, eu não posso aplicar nada aqui. Eu teria que fazer essa conta. Quanto que é 2 à sétima? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, colocar o resultado, dividido por 3 vezes 3 vezes 3, colocar o resultado. Certo? Não tem propriedade para ser feito aqui. Próxima propriedade. A potência. O que é a potência? Aqui a gente vai multiplicar um pelo outro. Tá, ó, A elevado a M vezes N. Olha aqui o exemplo. 2 ao quadrado ao cubo. É só multiplicar, 2 à sexta. Por quê? Não está ao cubo o 2 ao quadrado? Então eu faço 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, 3 vezes. Certo? E aplicando aquela propriedade do começo, né? Ó, mantém a base e soma os expoentes. 2 mais 2 mais 2. Dá 2 à sexta. Isso mostra que só multiplicar aqui já vale. Beleza? Galera, tem uma diferença de fazer isso aqui disso daqui, ó.
Deixa eu pôr pro lado para não ficar muito perto. Disso daqui, ó. Aqui é multiplicar. Por quê? Porque eu tenho uma potência de uma potência. Então é só multiplicar um pelo outro, como eu já acabei de provar. Aqui não, aqui é m elevado a n. Eu tenho que fazer essa conta primeiro para ver o que dá para calcular essa. Por exemplo, 2, vou colocar ao quadrado ao cubo. Ó, do mesmo jeito que está esse, só que sem parênteses. Significa o quê? Que é 2 elevado a 2 ao cubo. Quanto que é 2 ao cubo? Então, ó, o 2 eu mantive, eu vou resolver esse cara primeiro. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar, certo? Ó, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, esse cara dá 2 à oitava. Não vou nem copiar de novo. E esse aqui, a gente viu que dá 2 à sexta. Então, são coisas diferentes, beleza? Ó, outras propriedades. Galera, qualquer número que levar a zero vai ser 1. Por exemplo, quanto que é 5 elevado a zero? 5 elevado a zero é igual a 1. Quanto que é 184 elevado a zero? Adivinha? 1. Por que isso, gente? Olha a propriedade. O que é uma divisão? A elevado a m. Se você divide um número por ele mesmo, quanto que é 5 dividido por 5? 1. Quanto que é 15 dividido por 15? 1. 300 dividido por 300? 1. Então, se eu tenho a elevado a m vezes a elevado a m sobre a elevado a m, isso aqui a gente sabe que é 1, não sabe? A gente já sabe. Só que se eu aplicar aquela regrinha de mantenha a base, subtrai os expoentes, o que vai acontecer na hora que eu subtrair os expoentes? Vai dar 0. Ou seja, toda vez que eu dividir um número por ele mesmo, esse expoente vai zerar. E o número dividido por ele mesmo a gente já sabe que é 1. Portanto, sempre que o número estiver elevado a zero, vai dar 1. Beleza? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Se você tem 5 elevado a 1, quantas vezes vai se repetir esse número? Uma vez só, né? Então é ele mesmo, não tem conta para fazer. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. O zero elevado a qualquer número é zero. Se eu coloco 0 elevado à quinta potência, o que significa isso? 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 e 0 vezes 0 a gente já sabe que é 0. Então, o 0 elevado a qualquer número sempre é 0. E o 1 elevado a qualquer número sempre vai dar 1. Se eu colocasse elevado a 17, eu não vou abrir aqui 17 vezes 1, tá? 3 pontinhos. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, e isso vai dar 1. Beleza? Galera, vocês podem ter ficado perguntando, não sei se alguém reparou nisso. Olha o que eu estou falando. Qualquer número elevado a zero é 1. O zero elevado a qualquer número é 0. E se eu coloco 0 elevado a 0? E aí? Existe divisão por zero, gente? Existe 5 dividido por zero? Isso aqui é uma indeterminação na matemática. Não tem como a gente falar isso aqui nesse momento. 5 dividido por zero é indeterminação. Então, para nós, não existe também o zero elevado a zero, tá? Então, zero elevado a zero é uma indeterminação, beleza? Então, isso aqui foge das regras. A próxima propriedade, e a última delas, expoente negativo. Se um expoente ele é negativo, o que a gente vai ter que fazer? Galera, isso aqui vocês têm que reparar muito bem nisso que eu estou falando. Ó. Retirar o negativo do expoente, invertendo a base. Só vai fazer isso. Então, olha aqui. A elevado a menos m vai ser... Aqui eu deixei para fazer com vocês. Isso aqui eu vou inverter esse a elevado a m. Beleza? Aqui não é como se fosse sobre 1. Se você tem um número, quem que é o número 5? O número 5 é a mesma coisa que ele fosse 5 sobre 1. Então, se eu inverter isso aqui, não vai ficar 1 sobre 5? É a mesma coisa aqui. Esse número é o a. Inverte ele. 1 sobre a. Beleza? Olha o exemplo.
2 elevado a menos 3. Isso é... Por que que deu 1 sobre 2? Porque eu estou invertendo esse cara e simplesmente excluí o menos. Olha o que eu fiz. Lê aqui de novo. Retirar o negativo do expoente. Retirei. Era menos 3, virou 3. Invertendo a base era 2, virou meio. Beleza? E aí faz a conta. A conta de fração é igual, tá, gente? Ó, meio vezes meio vezes meio. E isso aqui vai dar 1 sobre 8. Se nós tivéssemos uma fração assim, ó, 2 terços elevado a menos 2. Vamos aplicar isso aí. O que eu faço? Eu vou retirar esse cara daqui. Então, vamos tirar ele invertendo a base. Inverte a base. O menos, gente, no expoente só serve para inverter e vai ficar igualzinho. Ó. O que eu fiz? Sumi com o menos. Ele sumiu. Inverteu. Certo? O que aconteceu aqui? Cadê o sinal de menos? Vai ficar negativo esse cara? Não. O sinal de menos só, no expoente só serve para inverter a base. Só. Aqui eu vou aplicar 3 elevado ao quadrado. 3 vezes 3. 9. 2 ao quadrado. 2 vezes 2. 4. E acaba aqui. Ah, mas e o menos? Não tem. O menos já sumiu. Já fiz o papel que tinha, já fez o papel que teria que ser feito. Beleza? Galera, desculpa. Só para encerrar essa aula, vou pegar aqui um pedaço, ó. Esse pedacinho aqui, para mostrar uma coisa também. Se a gente tem o menos 2 entre parênteses ao quadrado, o que é isso? Menos 2 vezes menos 2. Isso vai dar 4, porque menos com menos dá mais. Se fosse menos 2 ao cubo, o que nós temos? Menos 2 vezes menos 2 vezes o menos 2. E isso aqui, menos com menos dá mais, com menos vai dar menos. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Se eu colocasse menos 2 à quarta, aqui vai ficar positivo. A quinta, negativo. Então, significa o quê? Que quando você tem, dentro do parênteses isso, hein? O número da base for negativo, se o expoente for par, a resposta fica positiva. Se o expoente for ímpar, ela vai ficar negativa, porque ela fica alternando, né? Positivo, negativo, positivo, negativo. Então, quando for ímpar, mantém negativo. Quando for par, fica positivo. Isso é só no caso que tiver um negativo aqui dentro, tá? Aqui, por exemplo, esse aqui está ao cubo e ficou positivo. É claro, né? Aqui não está negativo. Se fosse negativo aqui, ficaria negativo aqui. Beleza? E agora, só para fechar, se fosse menos 2 ao quadrado, sem parênteses, ou um menos 2 ao cubo, sem parênteses, como vai ficar? Esse menos não faz parte do quadrado, tá? O quadrado está no 2. Quem que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2, 4. Esse menos ele se mantém, o menos não está no quadrado, o menos está na conta. É menos o 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vale 4, então é menos 4. Mesma coisa aqui, menos o 2 ao cubo, então é menos... Quem que é 2 ao cubo? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Beleza? Quando não tem parênteses, não influencia. Isso aqui é uma conta, estou resolvendo essa conta aqui e o menos está fora. Com parênteses, daí influencia. Beleza, gente? Então, a aula de potência eu encerro aqui. Até mais, um abraço.